Salve, salve galera, aqui é o Uzi e no vídeo de hoje a gente vai trazer a análise de acessibilidade do jogo Pocket Bravery. Pocket Bravery é um jogo indie brasileiro de luta no estilo pixel art SD 2D desenvolvido pela Statera Studios. E ele foi anunciado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e X, Nintendo Switch e PC. E é impossível falar desse jogo e não falar da arte incrível que eles fizeram do pixel art, que é inspirado ali, muito perceptível, nos jogos dos anos 80 e 90 ali, o KOF, o Fatal Fury, mais ou menos daquele estilo. E com a estética SD, que é inspirada nesses jogos Pocket, como Pocket Fighter ou os jogos ali do Neo Geo Pocket Color. A trilha sonora também ela é incrível, não fica nem um pouco atrás, ela é muito diversa e combina muito com cada cenário e cada menu do jogo também, é sensacional. Juntando isso é uma gameplay incrível, personagens muito carismáticos e uma dublagem impecável, o jogo tem chamado muito a atenção da comunidade de jogos de luta. E agora que você já sabe um pouco do jogo, vamos para acessibilidade, que é o que nos interessa aqui nessa bagaça. Pontos positivos. O primeiro ponto que me chamou a atenção logo de cara é o tamanho das letras. Elas são bem grandes e bem grossas assim, então para quem tem baixa visão como eu, é um ponto muito forte e muito positivo ali na estética do jogo. Outro ponto que me chamou bastante atenção de uma forma positiva foram as opções de áudio. Você pode escolher o volume da música, dos efeitos sonoros e da voz dos personagens. Isso é muito bom para jogadores com deficiência visual total. A opção de poder mudar o brilho também da imagem foi muito útil para mim, porque eu tenho fotofobia, então algumas fases que são muito claras eu pude abaixar o brilho e foi muito bom, eu consegui ver mais do que eu veria se eu não abaixasse o brilho. Achei muito legal o jeito como funciona o slide de brilho ali do jogo. O menu de acessibilidade foi uma surpresa extremamente agradável, porque eu não esperava mesmo. No momento só tem a opção de daltonismo, mas é legal que já tem um aviso lá dizendo que eles estão trabalhando para implementar mais acessibilidade até a versão final do jogo. Achei isso muito legal. Uma opção também muito importante e passa batido muitas vezes é a possibilidade de jogar o jogo no modo janela. Por que isso é tão importante? Porque você pode usar aplicativos externos de acessibilidade dentro do jogo. Como, por exemplo, no meu caso, eu pude usar a lupa que eu uso para mexer no meu computador normalmente no jogo sem nenhum tipo de problema, e isso através do modo janela somente. O jogo também permite você usar controles externos, isso é muito legal, porque eu pude jogar com o meu controle do PlayStation 4, e isso me fez pensar que é possível que dê para usar outros tipos de controles acessíveis, como o Adaptive Controller da Microsoft, por exemplo. Agora partindo para o gameplay em si, uma coisa que eu fiquei impressionadíssimo foi com o trabalho do som estéreo que eles fizeram. Cara, você consegue saber exatamente onde o personagem tá, mesmo se você não estiver vendo, e isso é muito importante para jogadores com deficiência visual. Por exemplo, quando o oponente pulava e aterrissava, ele faz um barulho quando ele pisa no chão, e eu conseguia saber exatamente no campo estéreo aonde ele estava, se ele estava completamente longe de mim, se ele estava um pouco perto, ou se ele estava completamente perto. Isso é incrível. Alguns jogos têm um sistema diferente que só leva o campo estéreo quando você está completamente no canto. Os dois personagens estão no canto direito, o som soa completamente na direita. Mas quando eles estão no centro da tela, todo o áudio sai no centro. E isso é muito difícil para pessoas que têm deficiência visual se localizarem mais no jogo. Esse é um ponto muito positivo na acessibilidade indireta do Pocket Bravery. Da mesma forma, os sons on-hit, né, quando você acerta o oponente, e on-block, quando você bate no bloqueio deles, eu achei muito distinto, achei muito legal, porque em outros jogos eu já tive uma certa dificuldade, como por exemplo no DNF Duel. Era difícil saber quando eu tava batendo, quando eu tava apanhando, se bateu no bloqueio ou não. E no Pocket Bravery eu não tive nenhuma dificuldade em perceber a diferença entre os dois acertos. Mas, apesar de estar fazendo um ótimo trabalho, o jogo que ainda está em desenvolvimento, né, ele tem alguns pontos que pode melhorar para se tornar um pouquinho mais inclusivo. Então aqui vai algumas sugestões aí para a galera da Statera. Referente ao controle de volumes, eu fiquei impressionado que não dá para tirar completamente a música, ela fica um pouquinho baixinho ainda, provavelmente é um bug, mas eu achei importante mencionar porque isso é muito importante para jogadores com deficiência visual. Também ia ser muito legal uma opção de áudio mono para pessoas que têm deficiência auditiva unilateral não perder nenhum feedback auditivo do jogo. Uma opção de tamanho do texto e texto simples com alto contraste também seria muito interessante.
porque em alguns menus o texto ainda é um pouco pequeno, como por exemplo no menu de pausa, e eu tive alguma dificuldade para ler esses menus, eu tive que usar bastante zoom para ver. Possibilitar o reposicionamento e redimensionamento do HUD seria incrível para jogadores que têm visão em túnel. Jogos como The King of Fighters, por exemplo, permitem que você abaixe a vida e você aumente as barras para elas ficarem mais perto do centro, que é um recurso que eu uso bastante, é muito útil mesmo. Eu tive um pouco de dificuldade também com o menu contínuo, que é uma coisa boba que passa despercebido, mas pra gente que tem deficiência visual é muito importante. Quando você chega na última opção, ele volta para a primeira, e isso me atrapalha a saber onde eu tô no menu. Se o menu parar na última opção, eu sei que não tem mais nenhuma opção para baixo ali. Algo semelhante também aconteceu na seleção de personagens. Quando você escolhe o personagem, não tem nenhum feedback auditivo para você saber quem você escolheu. Jogos como Mortal Kombat, por exemplo, fazem isso e ajuda bastante também. Ou permitir que o leitor de tela converse com o jogo. A Unity tem uma ferramenta que permite que o NVDA leia etiquetas dentro do jogo. O jogo Skullgirls faz isso. Porém, essa alternativa pode ser um pouco ruim porque essa opção, a versão para console, ainda não seria acessível porque não tem NVDA no console ainda. Na minha opinião, a melhor alternativa seria realmente gravar a narração para cada menu, desde o menu principal até para a seleção de cada personagem. Isso ia garantir que ia ser inclusivo tanto no console quanto no PC. Uma coisa que eu achei bem legal é a possibilidade de você escolher a roupa dos personagens, porque te dá a chance de gerar contraste com determinados estágios. Eu sempre escolho a roupa branca porque contrasta com fases que são mais escuras. Mas algo que seria mais útil do que isso nesse caso era realmente implementar um filtro de cor, como tem nos jogos como The Last of Us, Ratchet & Clank, Spider-Man Miles Morales, onde você deixa o personagem completamente sólido de uma cor e o fundo completamente de outra cor. O The King of Fighters também tem essa opção, você pode tirar completamente o fundo, assim dando um contraste bem legal dos jogadores com o cenário. O jogo traz personagens muito diversos, mas eu senti falta de ter um personagem com deficiência, então eu torço para que eles adicionem isso na versão final do jogo. Já na gameplay, eu senti falta de alguns sons que poderiam ajudar bastante, como por exemplo, tem o som deles correndo, mas não tem o som deles andando. Se tiver o som deles andando também e for diferente de quando eles correm, vai ajudar pessoas com deficiência visual muito a se localizarem melhor na tela. Os agarrões também não tem som. E a personagem Radassa também não tem o som de um grab aéreo que ela faz, nem quando ela sai do chão, nem quando ela aterrissa, junto também com a provocação dela, que também não faz barulho. Eu também percebi alguns sons que são muito parecidos ou até mesmo iguais, como por exemplo da personagem Kimberly, que o mesmo som do parry é o mesmo som da provocação. Isso pode confundir bastante pessoas com deficiência visual. Para jogar em alto nível, você saber o quanto de barra você tem é muito importante e infelizmente não tem nenhum som que avisa quando você tem barra ou quando você não tem. Isso me atrapalhou muito jogando, porque eu queria dar um poder especial e eu não tinha barra e eu não sabia. Ainda mais que o jogo tem uma mecânica que eu achei muito legal, que a provocação tira a barra do oponente, então esses sons iam ser muito úteis mesmo. A falta de efeitos sonoros para eu saber quando eu tô com pouca vida, tendo acesso ao Final Attack, também me atrapalhou bastante. Assim também como eu não sabia quando estava acabando o tempo da partida. Algumas informações também são passadas apenas de forma visual, como por exemplo o Counter Attack, por exemplo. Eu não sabia, minha esposa que falou que aparecia na tela, e eu não sabia. Eu achei o remapeamento de controle muito legal, mas um pouquinho limitado. No controle do PlayStation 4, eu conseguia dar poderes especiais usando o R1 e o R2. Porém, tem uma mecânica onde você pode mapear esses macros, você mesmo pode beneficiar muitos jogadores com deficiência motora. Os golpes com meia-lua fazem uma referência direta aos jogos clássicos, né, do Street Fighter, The King of Fighters, e isso é muito legal e também serve para balanceamento. Porém, isso dificulta pessoas com deficiência motora de realizar esse tipo de comando. O que eu sugiro era implementar um sistema de input simples como o Street Fighter 6 está prometendo fazer, onde você consegue fazer golpes com 2 botões ou um botão só. Eu entendo que a meia-lua ela serve como balanceamento nesses tipos de jogos, eu super compreendo isso. Uma alternativa que eu pensei eu queria ver sendo testada era quando você fizer esse input simplificado, o personagem ainda fazer um movimento, como por exemplo, para baixo ou para frente, você vê ele fazendo rapidinho,
e dá esse delayzinho desse input, como se fosse um macro mesmo sendo feito por uma pessoa. Assim, é como se fosse uma outra pessoa fazendo para essa pessoa o comando simples. Eu acho que é uma alternativa de balancear, assim. Para exemplificar melhor o que eu tô falando, eu vou mostrar aqui, por exemplo. Imagina que eu tô apertando apenas um botão para dar esse especial, mas o personagem ainda faz o movimento como se eu tivesse feito realmente duas meia-luz para frente. Eu acho que esse é o jeito mais correto de balancear essa questão. Bom, dito tudo isso, eu só posso concluir que o Pocket Bravery é um jogo muito divertido, feito com muita dedicação em cada detalhe e com potencial enorme para ser um jogo competitivo e acessível para pessoas com deficiência. A Statera Studio já mostrou estar inclinada aí para a acessibilidade do jogo e a gente aqui do Blind Combat mal pode esperar para o lançamento do jogo. Claro que vale lembrar que eu sou um jogador com baixa visão e todo esse review foi feito baseado na minha experiência. E você pode baixar a beta para testar o jogo no link que a gente colocou aqui na descrição. E eu quero saber de você aí, o que você achou desse review, o que você achou do jogo. Espero que tenha te ajudado, deixa aí nos comentários, aproveita que você está ali embaixo, já deixa um like, compartilha com alguém, que ajuda sempre a gente aqui. Beleza? Tamo junto e é nóis!